Boa noite. Quando o Bruno me chamou, ele já tinha me chamado outras vezes, eu não pude estar presente, porque é muita coisa, é faculdade, é trabalho, e acaba que às vezes não tem tempo. Mas, nessa noite, pela graça de Deus, eu pude estar presente aqui hoje. Por mais que durante o dia eu estava meio gripado, meio dor de cabeça, mas eu falei, não, hoje eu tenho que ir, não posso faltar não. E queria também agradecer ao Bruno, à igreja, pelo convite para me trazer a mensagem dessa noite. Antes da gente abrir a nossa Bíblia, vamos curvar nossas frontes para falar com Deus. Querido Deus e amado Pai, Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia de vida, Senhor Deus, pela possibilidade de respirar neste dia, Senhor Deus, pela possibilidade de vir até a Tua casa, Senhor Deus, e ouvir um pouco mais da Tua palavra. Senhor, que o Senhor abençoe cada família aqui representada, Senhor Deus. Que o Senhor Deus venha tocar no coração de cada um deles, Senhor Deus. E que aqueles que não puderam vir nessa noite, Senhor Deus, que o Senhor também toque o coração deles, aonde eles estiverem, para eles reconhecerem que só o Senhor é Deus, Senhor Deus. Senhor, eu te peço que o Senhor me use, Senhor Deus, conforme a Tua vontade. Que eu venha falar somente o que o Senhor quer que eu diga. Que eu venha mostrar o que o Senhor quer que eu mostre, mas que, acima de tudo, que o Senhor transforme também a minha vida. Que o Senhor Deus nos dê uma boa noite, em nome de Jesus, amém. O livro em questão dessa noite é o livro de Juízes, e eu tomo um pouquinho de água, porque, como eu disse, eu estava meio gripado, então o catarro fica meio fechando a garganta, então eu preciso tomar um pouquinho mais de água. Mas o livro de Juízes, no Velho Testamento, e a gente vai meditar no capítulo 6. Depois de Josué, no Velho Testamento, tem o livro de Juízes. Amém? E a gente vai realizar a leitura no capítulo. A gente vai permear pelo capítulo 6 e pelo capítulo 7. Para a gente ver um pouquinho da história do personagem dessa noite, que tem como nome Gideão. Inclusive, é um dos meus personagens favoritos e uma das minhas histórias favoritas. Apesar de ser bem curta, porque o capítulo 6 e 7 e 8, ele conta a história de Gideão, e é só esses 3 capítulos. Mas, apesar de ser curta, eu tenho certeza que ela vai trazer grandes ensinamentos para os nossos dias atuais. E a gente vai iniciar no capítulo 6, no versículo 1, que diz assim: De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. E aqui no versículo 1, já tem uma introdução da história, do contexto da época, que começa dizendo que o povo de Israel havia sido dominado durante 7 anos. Afinal, eles fizeram o que o Senhor Deus reprovava. E mais para frente na história a gente vai ver o que o povo de Israel fez para que eles passassem por esses 7 anos de dominação pelos midianitas. E eu queria permear pelo capítulo 6 e continuar a leitura no versículo 7. No versículo 7 do capítulo 6, continua dizendo assim: Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, eles lhe enviou um profeta. E aqui a gente já pode tirar a primeira lição dessa noite. Mesmo os israelitas tendo 7 anos fazendo coisas que o Senhor Deus reprovava, no primeiro instante que o povo clama, o Senhor envia o profeta. E isso, por toda a história do povo de Deus, ele sempre envia um mensageiro para avisar o povo de Deus que tem alguma coisa errada. O Senhor nunca deixa o seu povo desamparado. Inclusive tem um versículo lá em Salmos que diz, Davi disse que
Fui moço e agora sou velho, porém nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe, o Senhor nunca deixa o seu povo desamparado. Ele sempre dá um norte. E ele envia um profeta nessa ocasião. E no versículo 9 do capítulo 6 continua dizendo assim: eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvido. E aqui a gente tem a concretização do que foi dito no primeiro versículo. O motivo pelo qual o povo havia sido dominado durante 7 anos foi a adoração a ídolos. Inclusive, é a pauta principal dessa noite, a adoração a ídolos. E a gente vai parar no versículo 10, e a gente vai pular para o capítulo 7. Porque a história de Gideão, ela tem 2 partes, eu costumo dizer. A primeira parte, onde mostra a libertação espiritual do povo, que é a parte mais importante. E a segunda parte que mostra a libertação material, que foi do povo dos midianitas. E a gente vai iniciar mostrando a libertação material do povo, que como eles se libertaram das mãos dos midianitas. E depois a gente vai voltar no capítulo 6 e a gente vai ver qual foi a libertação espiritual que eles tiveram que ter para chegar nessa vitória. E a gente pula para o versículo 1 do capítulo 7, que diz assim: já inicia-se a guerra. Passou-se um tempo desde que Deus enviou o profeta. E começa assim no capítulo 7. De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão. Gideão teve seu nome mudado, e mais para trás a gente vai ver o porquê que ele teve seu nome mudado. Isto é, Gideão. E todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do Monte Moriá. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para entregar Midians nas suas mãos, a fim de dizer que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora em nome do Monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Quando Gideão, então, ele vai para a guerra contra os midianitas, ele leva 32.000 pessoas. E ali Deus fala: olha, Gideão, tem muita gente com você, eu preciso de muito menos que isso. E hoje, a primeira coisa que eu tenho para falar para os irmãos é: Deus, ele não quer quantidade, ele quer qualidade. Você não tem que pensar que você está aqui somando mais um para fazer número dentro do povo de Deus. Porque ele não quer quantidade, ele quer qualidade. Sabe, a gente entende que nos últimos dias, cada vez mais, o caminho vai se estreitando e vai sobrando muito menos pessoas do que no começo, obviamente, tinha. E ao longo do tempo, a gente entende que vai ocorrer a sacudidura e muitos irão sair da casa de Deus, mas muitos irão entrar. Mas nos últimos dias, quando Jesus voltar, você vai ver os perdidos, a diferença entre o número dos perdidos e os números dos salvos. E você vai ver que os perdidos serão como a areia do mar. Deus, ele não quer quantidade, ele quer qualidade. Por isso que ele fala: ó, Gideão, eu quero somente os corajosos. E é isso que ele fala para a gente hoje. Olha, a igreja da vila, eu quero somente os corajosos, eu quero somente aqueles que dedicam o seu tempo na minha obra. Porque assim como a gente dá o nosso melhor numa faculdade, numa escola, num trabalho, por que também não dar o melhor na casa de Deus? Deus, ele quer qualidade, irmãos. Continuando. Eu não vou iniciar a leitura, porque senão vai ficar algo muito mecânico. Mas ao longo do caminho, a chegada até a batalha, Deus, ele vai peneirando o seu povo. Primeiramente, ele tira 10.000. Depois, ele tira 12.000. 22.000. Isso aí. Valeu, Neto. E por último, sobra apenas 300 homens. Ele foi peneirando ao ponto que sobrou 300 homens.
porque era disso que o Senhor precisava. Não, se ele quisesse, ele precisaria só apenas de Gideão. Mas é porque ele queria que aqueles homens fizessem parte da vitória, porque eles eram corajosos. A gente tem que parar de achar que Deus precisa da gente, é a gente que precisa de Deus. A gente é que precisa, porque sem Ele não somos nada. Pior que nada. Nem temos a possibilidade de existir se não fosse Deus. E Gideão ali vai para a batalha com 300 homens. E no versículo 12 diz assim, no capítulo 7. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos, como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podiam contar os seus camelos. O povo dos midianitas e outros povos da região, os amalequitas, eles se juntaram para essa batalha e eram muita gente. Aqui fala que eram como um número infinito. Não tinha como se contar. Mas mesmo assim, Gideão mostrou braveza, mostrou coragem. E ele foi até o monte com os 300 homens, onde eles estavam instalados. Porque era o que Deus tinha pedido. E ali no monte, Gideão precisa de apenas 2 instrumentos para derrotar esses milhares e milhares de homens. A trombeta e uma tocha. E o plano de Deus com Gideão foi o seguinte: durante a madrugada, Gideão iria se dividir o grupo em 150 pessoas de cada lado do monte. E ali, quando fosse de madrugada, todos iriam tocar as trombetas, balançar as tochas e iriam confundir o povo dos midianitas e os amalequitas. E foi assim que realmente aconteceu. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente acha que o nosso inimigo, ele é grande. Quando a gente se depõe perante um problema, talvez como um Davi se depõe perante um gigante, a gente pode achar que aquilo é grande demais para a gente. Mas a gente esquece que aquele que está conosco é o maior que já existiu e que nunca mais vai haver ninguém com tão grande poder. Satanás não se iguala ao poder que Deus tem. Só que a gente esquece, e às vezes a gente faz que nem o povo de Israel, procura ídolos, coisas que não tem, coisas que são inanimadas, não tem, não falam, não vão te ajudar na hora que você precisar. E a gente troca e coloca no lugar de Deus. Esse aqui não é o ponto principal da noite, afinal eu só relatei a história da batalha e no final eles ganharam. E eles foram libertos do povo dos midianitas mediante a coragem de Gideão e esses 300 homens. Mas eu queria voltar na parte onde eu parei do capítulo 6. E então explicar o que teve que acontecer com Gideão e o povo para que eles vencessem essa batalha que eu acabei de relatar. E no versículo 11 diz assim, do capítulo 6. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abzerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. E aí no versículo, e aqui vem o motivo pelo qual eu gosto tanto de Gideão. Pela coragem, sim, também pela coragem. Mas porque no primeiro instante em que chega o anjo para falar com Gideão, ele duvida. Ele não acredita que ele vai derrotar o povo. E isso mostra que ele também é um ser humano como a gente. Ele duvidou. Então, no versículo 13. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. E o Senhor disse assim para ele: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Sabe, irmãos, quando a gente vem e se batiza aqui, quando a gente tem essa responsabilidade de vir até a igreja de Deus, é a mesma palavra que Deus fala para Gideão, ele fala para a gente: olha, filho, não sou eu quem o está enviando,
Vá e liberte as pessoas das garras de Satanás, porque sou eu que estou te enviando. Vá e liberte sua família do pecado, vá e liberte as pessoas que precisam de você, porque sou eu que estou te enviando. Nessa noite, quem está te enviando é Deus, para que você liberte aquele que precisa ser libertado. Mas assim como Gideão precisou primeiro se libertar das algemas de Satanás, você primeiro precisa se libertar das algemas de Satanás, para depois ajudar a libertar outras pessoas. Sabe aquele ditado que fala que santo de casa não faz milagre? Na verdade faz sim. Porque quando você é de casa, você tem que dar o exemplo. Porque se na sua casa está acontecendo alguma coisa, como é que você quer ir pregar o evangelho na casa dos outros? Se você não conseguiu libertar sequer a sua própria família, como você vai conseguir libertar outras pessoas? Como você vai conseguir levar a mensagem com entusiasmo? Sendo que você sabe que dentro de casa está vivendo num lar onde não tem a presença de Deus? É impossível. Por isso, Gideão precisava de transformação. E no versículo 15, Gideão responde: como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Então Deus diz assim: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Sabe? Quando a gente se depõe aos pés de Deus e coloca a nossa vida nele, Satanás ele vira fichinha. Satanás não tem poder sobre nossas vidas. Porque assim como Deus dá autoridade a Gideão de derrotar aqueles sei lá quantos homens, milhares, ele sozinho, a gente também tem a autoridade de derrotar Satanás, mas somente mediante a força de Jesus. Não tem outra forma. Mas o ápice da mensagem chega no versículo 23. E aqui Deus diz a Gideão: Gideão, olha, você vai libertar o povo, você vai precisar antes fazer uma coisa para mim. E Gideão pergunta: o que é, Senhor? E ele diz assim no versículo 23. No versículo 25: naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. E esse número 7, ele está meio por acaso aqui, mas ele está referenciando ao início, onde fala que Israel presenciou 7 anos de domínio. Então, Deus ele pede que Gideão leve a ele um novilho de 7 anos, representando o perdão de Deus ao povo de Israel, daqueles 7 anos em que eles estavam longe de Deus. Então, e fala assim: olha, você vai despedaçar o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e corte o poste sagrado de Acera, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus. No topo desta elevação, ofereça o segundo novilho em holocausto. Com a madeira do poste sagrado, você irá cortar. E aqui eu acho muito interessante, porque o pai de Gideão, e provavelmente Gideão também adorava a Baal e a Aserá, que eram 2 deuses pagãos da época. O povo todo estava impregnado à adoração a ídolos. Só que aí, Deus fala assim: ó, Gideão, se você quer libertar o povo, primeiro você precisa derrubar o altar de Baal, cortar o poste de Aserá, e ali, um altar que deveria ser usado para o ídolo, você vai adorar o Senhor. Sabe, irmãos, sabe o que falta para a gente ir e libertar outras pessoas? É a gente derrubar o nosso ídolo, aquilo que a gente tem como ídolo na nossa vida. Sabe? Eu acredito que em algum momento da vida a gente já se deparou com algum ídolo, ou até mesmo no momento em que eu estou falando, a gente possa ter algum ídolo. Só que a gente pensa: mas eu não adoro imagem, eu não adoro a Baal, eu não adoro a Aserá, o Deus do Sol, a Exu. Não estou falando disso, estou falando de ídolos contemporâneos. Ellen White fala no livro Mensagem ao Escolhido, no volume 3, capítulo 45, ela diz assim: um ídolo é tudo aquilo que você deposita a confiança no lugar de Deus. E eu não sei o que você tem depositado a confiança. O povo de Israel depositou a confiança a Baal. Eu não sei no que você tem depositado a sua confiança. Se é em Deus, que é ótimo. Mas se não é,
examinar você a si mesmo e veja o que está de errado. Porque quem sabe um ídolo na sua vida seja o trabalho, quem sabe um ídolo na sua vida seja o dinheiro, quem sabe um ídolo na sua vida seja os jogos de apostas, quem sabe um ídolo na sua vida seja seja a pornografia, os entretenimentos da vida pagã, a prostituição, quem sabe a política. Eu não sei qual é o seu ídolo ou o que está sendo colocado no lugar de Deus na sua vida ou na sua família. Mas se sua família, da porta para dentro, alguém possui um ídolo, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. Porque Gideão, para ser liberto, ele precisava derrubar um ídolo que era do seu pai, da sua própria família. Eu não sei no que você tem depositado a sua confiança. Porque eu queria fazer uma breve pergunta, não precisa de resposta. Mas se fosse tirado o seu dinheiro, quem sabe os seus familiares, quem sabe a sua própria vida, você ainda veria a casa de Deus? Sabe, o que aconteceu com Jó, quando ele perdeu tudo, e ele mostrou confiança em Deus ainda assim, sem dinheiro, se perdendo entes queridos, mostra uma confiança absurda em Deus. Mas eu te pergunto, e se fosse você? E se você perdesse tudo? Sabe o que nos conforta quando você está depositado a confiança em Deus? Que se você perde dinheiro, se você perde casa, se você perde o respeito pelas pessoas aí fora, isso não importa. Porque a partir do momento em que você colocou Deus em primeiro lugar, nada faz diferença. Porque quando Ele voltar, você terá certeza que Ele restituirá em dobro, 1.000.000 de vezes. Ele restituirá em dobro e mais ainda. Mas quando você sofre um momento de dificuldade, você tem um problema familiar, um problema financeiro, um problema que você não arranja trabalho, e você culpa a Deus, e você não vem à casa de Deus, isso mostra uma falta de confiança e mostra que aquilo que você perdeu era um ídolo na sua vida. Assim como Deus pediu a Gideão, Deus hoje pede a cada um de nós: olha, derrube o ídolo. E no lugar desse ídolo você vai colocar, sabe o quê? Vai colocar Deus. Assim como o Gideão faz aqui, ele derruba o santuário de Baal, o poste de Aserá, e no lugar ele coloca Deus. Ele não coloca outro ídolo, ele não coloca nada, ele coloca Deus. Porque Deus, ele tem que ser em primeiro lugar na nossa vida. Deus deixa claro quando ele fala: olha, colocai em primeiro lugar Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Sabe, primeiro, para que o povo de Israel fosse liberto, para que eles vencessem a guerra, eles precisavam se libertar espiritualmente da adoração a ídolos. Para que você vença Satanás e seus anjos, você precisa se libertar desse ídolo, que talvez aflige você há tanto tempo. Talvez lá no seu íntimo, você está notando que aquilo é um ídolo. Que o tempo que você gasta em certa coisa se tornou um ídolo. Não estou falando que é errado, não estou falando que trabalhar é errado, não estou falando que ter dinheiro é errado, não estou falando que você assistir um jogo de futebol é errado, não estou falando que você jogar um futebol, estou falando que você praticar algum esporte é errado. Não. Estou falando que quando você coloca essas coisas no lugar de Deus, isso se torna errado. Quando você coloca pessoas, coisas materiais, no lugar onde Deus deveria estar, isto se torna errado. Mas quem sabe você está se perguntando: estou tanto tempo longe de Deus que eu não consigo nem me desprender deste ídolo. O povo ficou 7 anos adorando um ídolo. Quem sabe você está 30, 20, 10, 15 anos adorando o ídolo na sua vida.
Mas não foi tarde para Gideão e não é tarde para você, porque como eu comecei na minha oração, obrigado Deus por mais um dia de vida, para respirar, porque se você respira, você tem escolha. Se você está respirando, você pode escolher mudar. E amanhã, você novamente, se Deus quiser, vai ter a possibilidade de respirar e escolher novamente a quem servir. Porque toda vez que passa uma noite é uma borracha que apaga o dia passado e começa um novo dia. Nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para derrubar o ídolo de Baal na sua vida e levantar o de Deus. O povo foi liberto. A gente não leva em consideração que depois eles voltaram a errar, isso não importa. Essa história só está na Bíblia para te mostrar que você não pode adorar ídolos. E o povo sabia muito bem, porque lá nos 10 mandamentos que Moisés tinha descido do monte lá no deserto e mostrou para o povo, o Monte Sinai, tem lá um mandamento escrito: não terás outros deuses diante de mim. Mas eu acho que como o povo convivia tão perto dos outros povos, eles absteram o costume dos outros e eles começaram a adorar ídolos. Quem sabe você tem vivido tão longe de Deus que você absorveu os costumes deste mundo. Quem sabe você está tão longe de Deus que você tem feito coisas que você não queria fazer. Mas sabe, você não admitir aonde você errou é o pior dos pecados. Você não admitir que você está adorando o ídolo é o pior das situações. Você achar que está tudo bem na sua vida, sabendo que tem um ídolo no lugar de Deus, é o pior cenário possível. Paulo disse que quando ele estava fraco é quando ele se sentia forte, porque ele poderia ver Deus agindo na vida dele. Mais pra frente na história, depois que Gideão ele derruba os ídolos, levanta um altar de adoração a Deus, o povo quer matar Gideão. Para você ver tão profundo estava essa adoração aos ídolos dentro do povo, que eles queriam matar Gideão, logo após ele derrubar os ídolos. E ali o pai dele protege Gideão e fala: olha, vocês não vão matar meu filho não, porque ele está certo, a gente precisa mudar. Gideão foi um jovem que mudou a sua geração porque confiou em Deus. Nossa geração não está tão diferente, talvez até pior do que aquela geração do povo de Israel. E muita gente pode pensar: como é que o povo pode adorar ídolos vendo tantos milagres? Mas me diz, como um povo pode ter tanta falta de fé em um mundo onde onde ninguém te pressiona? Alguém está te pressionando, botando uma faca no seu pescoço, falando: olha, se você não adorar, eu vou te matar? Não está. Mas então como podemos ter tanta falta de fé? Ninguém é pior que ninguém. O povo do passado não é maior do que o presente, o do presente não é pior do que o passado. Isso não importa. O que importa é o que você vai fazer hoje para mudar a sua situação de vida. Gideão já morreu, mas a história dele ficou gravada na Bíblia para que ninguém cometa os mesmos erros. Para que toda vez que você perceber que está colocando algo no lugar de Deus, colocando a confiança, o tempo, recursos em algo que é inútil, e você olhar para a história de Gideão, você poder ver: olha, eu tenho que ser igual Gideão, tenho que derrubar esse ídolo de qualquer maneira, para que isso não fique pior mais para frente. Ídolos, eles surgem diariamente na nossa vida. Um ídolo pode ser um vício de um cigarro eletrônico, bebida alcoólica, pessoas, tudo pode ser um ídolo. Mas como eu disse, quando você preenche o seu coração de Deus, nada mais tem espaço. Pelo contrário, transborda tão grande que
você consegue libertar as pessoas assim como Gideão fez. Gideão libertou primeiramente ele dos ídolos. Segundamente, ele libertou sua família. Terceiro, ele libertou o povo. Em quarto lugar, ele foi para a guerra e foi vitorioso. Se você quer vencer a guerra material que você está passando hoje, porque todos nós temos guerras materiais, problemas financeiros, problemas de relacionamento, isso são coisas materiais. Mas são importantes? São. Precisamos resolver? Precisamos. Só que a gente só vai resolver isso quando a gente resolver o nosso problema espiritual, porque a raiz do problema, ela é sempre espiritual. Quando você está com um problema espiritual, você não se dá bem nos seus relacionamentos, você não consegue prosperar na vida, você não consegue confiar em mais ninguém. Mas quando você ajeita o seu espiritual, quando você coloca o seu espiritual em dia, você vai ver a diferença que é. A diferença que é você trabalhar para conseguir um dinheiro, sim, mas quando chegar em casa, você poder ter um tempo com a sua família, ter um tempo para tirar, para adorar a Deus e ver, ó Senhor, eu trabalhei, consegui o meu dinheiro, consegui, mas agora eu vou fazer o que é mais importante, que é adorar o Senhor. O grupo de louvor, ele pode começar a se ajeitar aqui na frente. E a gente tem que... Estava procurando uma música para colocar no sermão, não achei nada que cabesse, mas eu pensei assim, vou colocar algo que, em vez de adorar, eu vou botar uma música que vai chamar a adoração a Deus, porque é isso que a gente precisa. E essa foi a música que eu escolhi. É uma música bem conhecida, mas que quando a gente presta atenção na letra, a gente percebe a profundidade. E a gente pode, generosamente, dedicar uma adoração a Deus. Vamos curvar essas frontes para falar mais uma vez com Deus. Querido Deus, amado Pai, precisamos dedicar nossa adoração, nossos esforços somente ao Senhor. Senhor, nos ajude a manter a mente, o corpo, o físico, tudo somente para o Senhor. Nos ajude a cada vez mais adorar o Senhor Deus com sinceridade. Adorar porque reconhecemos que o Senhor é dono de tudo, inclusive de nós mesmos. Senhor, precisamos melhorar, sabemos disso, mas sabemos também que não vamos melhorar se o Senhor não estiver conosco. Então o que precisamos é do Senhor. Senhor Deus, que neste momento o Senhor nos guie em segurança, nos dê uma boa noite, nos dê um descanso, e que amanhã a gente possa respirar mais uma vez para adorar o Teu santo nome. É isso que eu te peço em nome de Jesus, amém.